É isso aí, é o Nonato Notícia neste momento, ao vivo, estamos ao vivo aí através do nosso Instagram, através do nosso Facebook, da nossa página do Facebook. E a partir de agora vocês vão ficar comigo. Sabe por quê? Porque nós vamos ter uma entrevista aqui muito interessante. Estamos já ao lado de duas pessoas que competentes em relação à educação. Nós vamos conversar com elas sobre a questão da educação nesta época de pandemia. Como é que se encontra aí a educação, principalmente do nosso município, diante desta pandemia? Já passamos aí já estamos chegando a 5 meses, as escolas deram uma parada, e aí a gente vai conversar com Cristiane Maia, secretária de Educação do nosso município, e Leonice Souza, professora e articuladora aí curricular do nosso município, do município de Senhor do Bonfim. E é com elas que a gente vai conversar, vamos bater um papo durante alguns minutos aí, quase 50, 60 minutos, vamos ver aqui, dependendo aí da conversa, quanto mais interessante ficar a nossa entrevista, mais tempo ficaremos, tá certo? Então, a partir de agora, você que está aí comigo no meu Instagram e você que está aí comigo no meu Facebook, vai fazer o seguinte: você pode fazer aí as suas perguntas. Vamos conversar, vamos perguntar, vamos questionar, porque esse é o meu grande objetivo. O objetivo de levar informação para você, mas você também vai fazer parte aqui da nossa entrevista, tá certo? Então a gente, a partir de agora, já pedimos aí a Leonice Souza, professora e articuladora curricular do nosso município, para que dê aí o seu boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos os munícipes de Senhor do Bonfim. E vamos, nesse momento, dessa tarde de conversa, de explanação, sobretudo de expor para os munícipes algumas das ações que a Secretaria Municipal de Educação vem fazendo, nesse caso específico de elaboração de um documento muito, muito importante para o município, que é um documento que trata dos referenciais curriculares, que é basicamente aquilo que as escolas vão se basear para ensinar, aquilo que vai ser ensinado para os municípios, para os alunos nas escolas de Senhor do Bonfim. É isso, vamos pedir aí a Cristiane Maia, secretária de Educação do nosso município, que já está conosco, está sentada aqui já fazendo aí, escrevendo alguma coisa para passar para vocês que estão aí conosco. Então, Cristiane, dê aí o seu boa tarde aí para os nossos telespectadores. Boa tarde, Nonato. Boa tarde aos internautas do blog Nonato Notícia, bem como ao coletivo que compõe o município de Senhor do Bonfim, todos aqueles que estão ligados aí no seu blog. É isso. Nonato, diga. Falar de educação em qualquer contexto é sempre um prazer, tanto no contexto do que a gente chama de normal, dentro da normalidade, quanto hoje num contexto de pandemia. Mas para além desse prazer de estar aqui com você, com Leonice, que é a articuladora curricular do município de Senhor do Bonfim, a partir também dos trabalhos desenvolvidos pela formadora Undime, que é a professora Edneide Vitor, que nesse momento não pode estar conosco, tendo em vista que está numa reunião justamente com o IAT e a Undime falando a respeito das questões curriculares, é muito mais que um prazer, está para além do prazer. Hoje, não só enquanto diretora Undime do território do Piemonte Norte do Itapicuru, mas principalmente enquanto dirigente municipal de educação do município de Senhor do Bonfim, é um dever enquanto agente política, agente pública, tratar da educação do município em todo e qualquer contexto. É isso, nós vamos agora conversar com Leonice, ela que vai passar aí, falar sobre a questão do programa de elaboração aí de referência, referencial curriculares de Senhor do Bonfim, que o Bonfim parece que está participando desse programa de elaboração, não é isso? Isso, exatamente. A Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, elaborou juntamente com a Universidade Federal da Bahia uma proposta de assessoria para os municípios baianos. Como é essa proposta de assessoria? Ela se dá no sentido de que tanto a Undime quanto a UFBA promove formações
para a rede municipal, para os professores, para os diretores, para todos aqueles que estão envolvidos dentro da educação do município, para que com essa formação os municípios possam elaborar os seus documentos de referenciais curriculares, que é uma obrigação do município, diante, tanto previsto pela LDB, previsto pelo Plano Nacional de Educação, previsto também no Plano Municipal de Educação. E a Undime, nessa parceria com a universidade, vem fazendo essa formação. Inclusive, nesse momento em que as escolas, diante dessa pandemia, as escolas estão com as atividades em situação de ensino remoto, ou à distância em alguns casos, os nossos professores da rede municipal estão já há praticamente 4 meses com essa assessoria, participando de lives, de momentos de estudos, de momentos de formação e, nesse momento agora, já sistematizando a escrita desse documento. A gente sabe que o currículo é tudo aquilo que é trabalhado pelos professores dentro da escola. Nós temos, aí alguém pode perguntar assim, mas como é que a escola está funcionando se não tinha esse currículo? Esse currículo ele já existe. O que nós estamos fazendo é sistematizar, transformar isso em um documento e, sobretudo, contemplar as nossas especificidades locais de uma maneira legal, de uma maneira que aquele documento ali possa nortear as ações e nortear, sobretudo, o ensino e a escolarização nas escolas do nosso município. Então, como é que acontece essa formação? Nós temos formações e temos grupos de trabalho com as várias etapas e modalidades. Temos grupo que a gente chama, dentro dessa formatação, dentro desse programa, dos GEAs, que são os grupos específicos de educação infantil, de ensino fundamental, tanto dos anos finais quanto dos anos iniciais. Temos também os GEAs, que são os grupos de estudos das modalidades, que são as modalidades educação do campo, educação quilombola, educação de jovens e adultos e educação indígena. Então, para todas essas etapas e para todas essas modalidades, nós tivemos formações com vários professores da Undime, além dos professores da UFBA em parceria com a Undime. Mas além dessas pessoas de formação, a Undime União Nacional dos Dirigentes. Certo. Mas também o município de Senhor do Bonfim, nesse movimento curriculante, como o programa chama, esse município que quase que todos os municípios baianos estão participando, e Bonfim também, nós aqui no município também fizemos outras parcerias de colaboração para a escrita, para pensar a escrita principalmente, a princípio, e depois para organizar de fato esse documento. As parcerias que Bonfim firmou foram com as instituições de ensino superior também aqui da nossa região, do nosso entorno. Univasf tem participado, inclusive com membros na comissão de governança, que é a equipe que tem portaria específica para fazer esse acompanhamento, para fazer essa organização desse documento. O IF Baiano também, que inclusive faço parte também do IF Baiano, porque sou técnica em assuntos educacionais do IF Baiano, e a UNEB, junto com vários professores que também têm colaborado bastante nesses momentos de formação. Então, os professores da rede estão estudando os materiais sobre currículo, sobre a Base Nacional Comum Curricular, porque nós temos outros documentos que, claro, já norteiam a educação nas escolas do município, Nós temos a própria LDB, nós temos anteriormente lá tínhamos os parâmetros curriculares nacionais, que por um dado momento da história nortearam e fizeram ali parte das escolas para que os professores tivessem um rumo na hora de programar suas aulas para cada ano e para cada etapa de ensino. E mais recentemente nós tivemos lançado pelo governo as diretrizes curriculares da educação básica, inclusive que ainda está em vigência. Mas, num momento recente da história, tivemos a promulgação das leis da Base Nacional Comum Curricular, isso a partir de 2018 para aqui. Esse tempo de 2018 para cá, com essa
Com o lançar desse documento, né, que é lei, a Base Nacional Comum Curricular é lei nacional e que as escolas devem atender, mas tem também algumas lacunas. E essas lacunas, elas serão complementadas com a elaboração dos nossos documentos locais. Por que essas lacunas serão preenchidas? Porque nesse documento nós temos ali 40%, né, de o percentual que a gente pode trabalhar nas escolas e que são situações, são saberes que podem não estar contemplados na BNCC e podem também não estar contemplados no currículo Bahia, justamente porque são questões locais, de saberes locais, mais relacionadas ao contexto identitário do município, à nossa territorialidade e os nossos saberes culturais, que isso também é parte, né, do currículo e deve, sobretudo, ser parte do currículo das escolas. Então, é nesse sentido que os professores estão, né, boa parte, se não todos, envolvidos nesse estudo, envolvidos nessa escrita, que é uma escrita colaborativa, desafiadora, inclusive, porque nós não estamos em momentos, né, em um momento, vamos dizer assim, com condições, né, com condições perfeitas ou com condições normais de elaboração, de escrita e de produção. Mas nós temos tido também bastante compromisso por parte dos professores da rede, que têm estudado, que têm já feito várias, né, começaram bem a escrita desse documento e, de acordo com o cronograma que o programa propõe, mais ou menos em meados de outubro, novembro, nós vamos ter esse documento para apresentar para a população bonfinense numa audiência pública em que os munícipes, em que pais, alunos e toda a comunidade vai poder também opinar sobre aquilo que será ensinado nas escolas. Leonice, há pouco instante você frisou aí sobre a colaboração, né? Seja do INF Baiano, seja da UNEB, parece que estão aí, né, unidos e dando essa colaboração. Como é que você vê essa colaboração, né, desses círculos, né, desse círculo aí de ensino, né, junto aí com o próprio município? É de fundamental importância, né? Na verdade, isso já é algo que está previsto na nossa Constituição, que é o regime de colaboração entre os três poderes, a União, os estados e os municípios. Bonfim, né, o município de Senhor do Bonfim, ele hoje eu considero ser um município privilegiado porque nós temos aqui, das três esferas, inclusive da particular, nós temos ensino superior. Temos a representatividade da rede federal através do IFE, a Universidade Federal Pública através da Univasf e a Universidade do Estado da Bahia, né, que é das primeiras aqui a ministrar ensino superior dentro do município, e estão localizados aqui em Senhor do Bonfim. E, claro, com essa perspectiva de colaboração que já é prevista na Constituição, a gente vem trabalhando, né, nesse sentido mesmo de colaboração. Esse momento de elaboração curricular é um dos momentos em que essa colaboração entre essas instituições, entre esses poderes se faz presente, mas não é o único. Já tivemos também outras ações, outros eventos em que existe essa articulação entre a Rede Federal de Ensino, né, através das universidades, a Universidade do Estado da Bahia e os professores do município, né? E acredito que o caminho para uma educação pública cada vez de maior qualidade é o fortalecimento desses laços, desses regimes de colaboração, né? Até porque nós, quando a gente fala de educação e de atendimento aos estudantes e ao público de Senhor do Bonfim, a gente não pode fazer distinção. Então, o ensino e a educação deve ser de qualidade para todos, né? Inclusive, atendendo aos alunos do município, os alunos que estão sendo atendidos pelo município devem ter esse nível de qualidade, assim como também as universidades. Como essas universidades e essas instituições que promovem ensino superior no município, eles trabalham, né, em sua grande maioria, os cursos são de licenciatura, ou seja,
de formação de professores, nós temos aí um grande potencial de cada vez mais melhorar, né, a formação dos nossos professores da rede municipal através desses momentos de formação continuada e também de parcerias de colaboração com aqueles que já estão lá formando professores nas universidades. Leonice, como é que você vê hoje a educação no nosso município, né? A você que convive dia a dia com a própria educação, como é que você, né, pode passar aí para os nossos telespectadores essa questão do nosso próprio município, a educação dentro do nosso município, como é que ela está hoje, como é que você vê a educação? Olha, se eu for observar o momento e o contexto atual, nós podemos dizer que estamos em um momento de grandes desafios a serem superados. Porque dentro da minha trajetória, nunca passei por uma situação em que, né, no contexto, né, geral, não só aqui em Senhor do Bonfim, mas em todo o mundo até, são momentos desafiadores em que a equipe, em que os professores, todos os profissionais da educação vão, na verdade, estão tendo que se reformular para atender e fazer uma educação que até então nós não tínhamos experiência, que é de se trabalhar com ensino remoto, que é de se trabalhar com tecnologias, que ainda temos um déficit muito grande dentro, né, da nossa população e da formação, inclusive, dos professores para o uso das tecnologias digitais. Mas, por outro lado, por ser desafiador, também acredito que nos impulsiona a melhorar, nos impulsiona a buscar, né, os caminhos para atender os nossos alunos nessas condições em que estamos. Sem dúvida. É isso, nós conversamos aí com Leonice Souza, ela que é professora e articuladora aí curricular daqui do nosso município, no município de Senhor do Bonfim. Ela falando aí sobre o programa aí de elaboração, de relaboração de referência, né, referencial curriculares, né, de Senhor do Bonfim, onde Bonfim estará participando. Nós vamos conversar agora com a secretária de Educação do nosso município, Cristiane Maia, né, para ela falar sobre, né, alguns pontos, né. Primeiro, a Leonice colocou muito bem que a educação hoje está em um momento de desafios. Desafios principalmente em relação agora à questão da pandemia do coronavírus. E aí a gente começa perguntando à secretária como é que é a Secretaria de Educação, como é que a Secretaria vem, né, lidando nesse momento tão difícil, que é o momento das aulas estarem paradas, né, os alunos não estarem dentro das aulas. Como é que a Secretaria vem trabalhando para levar o conhecimento, principalmente para os alunos que estão fora da sala de aula? Nonato, eu diria para você e para os nossos internautas, as pessoas que te seguem no teu blog, que são, e aí colaborando com a fala da professora Leonice, que são desafios fartos, viu? São desafios muito grandes diante desse contexto de pandemia, até por conta das dificuldades que todos nós temos em relação ao uso das novas tecnologias. Mas ainda falando, antes de responder a sua pergunta, ainda falando sobre o movimento curriculante, não é? Esse programa de reelaboração dos referenciais curriculares dos municípios baianos e que nós estamos tratando e tratamos agora anteriormente com Leonice, da especificidade do município de Bonfim, a gente, colaborando com a fala de Léo, vamos incluir aí nessa parceria Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, o Itaú Social e a UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, é uma parceria muito grande, que foi, num primeiro momento, sugerido pela própria Undime, a partir de reuniões anteriores com todos os secretários municipais do Brasil, e aí a gente se volta para a especificidade do estado da Bahia,
que tinha anteriormente, no início da gestão, o professor William Panfili, que foi quem começou com todo esse trabalho. Hoje ele está licenciado, vai concorrer a uma cadeira na Câmara. E temos agora o presidente Raimundo Pereira, que é Raimundinho quem está direcionando, juntamente com Renê Silva, que é o coordenador geral da reelaboração desses programas. Aqui em Senhor do Bonfim, nós temos a formadora Undime, que é a professora Edneide Vitor, que trabalha a construção ou a formação territorial, e a professora Leonice, que é a responsável direto pela articulação do currículo bonfinense. Bom, eu vou aproveitar e já agradecer os parceiros que Leonice citou, alguns deles, não é? Vamos agradecer primeiramente aos movimentos sociais, porque aí, fazendo uma referência à fala de Léo, quando ela diz que é preciso que tenha um coletivo para que se construa um currículo com representatividade, com legitimidade. Então, nós incluímos também nessa parceria os movimentos sociais do município de Senhor do Bonfim. E aí nós vamos agradecer aos movimentos sociais em nome de Andrei Mota, Antônio Célio, Marenise Oliveira, Gilmar Silva e Joaquim Barros. Queremos agradecer aos professores da UNEB, Eliana Sacramento, Pascoal Heron, Norma Leite, Rita Carneiro, Reginaldo Carvalho, o Peu Rios, o Pedro Paulo, a Ivânia Freitas, a professora Míria, Carmélia Miranda, Maria Iraídes e Suzana Alice. E, claro, vamos agradecer ao coletivo do IF Baiano, a própria Leonice, que é professora da rede e professora do IF Baiano, coordenadora do IF Baiano, a Laércio Ribeiro, Salete Valaçã, Lília Teixeira, Edeil Reis, Jadson Lima, professor Aurimar Angelim, bem como as professoras de Miguel Calmon, a professora Edna Lima, que também está contribuindo, e a psicóloga doutora Ximênia Vieira, que é psicóloga que tem contribuído. E a todos aqueles nossos convidados, que são inúmeros, que estão participando das gravações das nossas videoaulas. Não só os nossos professores, os professores da rede pública municipal do Senhor do Bonfim, mas também os colaboradores da sociedade civil organizada que estão participando. Voltando à sua pergunta, Nonato, você falou olha só, quando você diz assim, as aulas estão paradas. Não, as aulas não estão paradas. Há uma modificação no formato, não é? Nós não estamos, ou não está acontecendo, aulas presenciais. Aquela interação presencial que deve acontecer entre professor e aluno, não é? No dia 18 de março, o prefeito reuniu os demais prefeitos do território, não é? E de comum acordo foi publicado um decreto de suspensão das aulas, certo? Para a nossa proteção e a proteção dos outros, né? Em todos os municípios que compõem o território do Piemonte Norte e do Itapicuru. A partir deste momento, o governo da Terra do Bom Começo, através da Secretaria de Educação, pensou, e assim como todo mundo, como o Brasil, como o estado da Bahia e especificamente como o Senhor do Bonfim, fomos pegos de surpresa. Não estávamos preparados para enfrentar o que viria dali por diante. Confesso que no primeiro momento pensei que em 2 meses essa situação estivesse resolvida. Se você me dissesse em janeiro, com as notícias que nós estávamos ouvindo do mundo, que em março nós teríamos que suspender aula e que ficaríamos mais de 5 meses, que estamos quase completando 5 meses, sem aulas presenciais, eu duvidaria. Mas nós estamos vendo que o problema é bem mais amplo e que provavelmente tenhamos sérias dificuldades para o retorno às aulas presenciais, essencialmente presenciais. Então, a partir dessa constatação, nós nos preparamos para o enfrentamento dessas dificuldades. A partir de reuniões feitas na Secretaria de Educação e aí de imediato com o nosso coordenador de informática, Barros, juntamente com as coordenações de formação que nós temos na Secretaria de Educação
E as pessoas, as profissionais da educação que me assessoram diretamente, a superintendente pedagógica, a professora Ana Paula Castro, a diretora de gestão, a professora Nayara Bamberg, a diretora pedagógica Rosana Sena Gomes e as coordenadoras formadoras, e em nome delas nós saudamos a todas elas, nós entendemos da pertinência do estudo remoto, como o Leonice explanou anteriormente. Remoto porque os professores e os alunos não estão presentes em sala de aula. E emergencial porque não houve planejamento. Ninguém estava preparado, ninguém tinha um planejamento prévio para enfrentar o problema do coronavírus, não é? Havia determinadas instituições que já trabalhavam com videoaula, sim, mas não nessa amplitude, certo? Então, num primeiro momento, de comum acordo, o professor Barros nos sugeriu trabalhar com a plataforma norte-americana Edmodo. Essa é uma plataforma gratuita e de grande amplitude e de fácil, vamos dizer, manuseio, porque ela funciona praticamente como o sistema do Facebook, então é de fácil acesso. E como funcionou a plataforma Edmodo no primeiro momento de suspensão das aulas? As aulas foram suspensas em março, 19 de março. Em abril, nós já estávamos fazendo as nossas primeiras gravações. De que forma, Cris? Nós transformamos a nossa sala de reunião comum na Secretaria de Educação num pequeno estúdio. Num primeiro momento, com o desenvolvimento, a adaptação da plataforma Edmodo para as nossas condições, para a nossa realidade, a Secretaria de Educação convidou os professores para que estes enviassem atividades para um e-mail específico da Secretaria. A partir do momento que os professores da rede estavam enviando essas atividades, as coordenadoras formadoras enviavam para as escolas, estas escolas, para os seus professores que faziam chegar até os alunos via WhatsApp. Este foi o primeiro momento de ação da plataforma Edmodo. Perceba, Nonato e demais internautas, como havia uma centralização dessa organização na Secretaria de Educação. Num primeiro momento, precisou dessa centralização até para que nós pudéssemos saber da amplitude, do alcance, de como o professor aceitaria, de como o aluno receberia toda essa modificação na forma de ensinar e aprender. A partir da inserção dessas atividades na plataforma, nós também começamos as gravações das videoaulas, não é? Convidamos os professores, aqueles que se sentissem à vontade para gravar, porque nós temos, Nonato, na rede, professores de excelência. E temos professores que naturalmente dão aula, porque é a profissão docente, não é? Mas quando chega para dar uma aula em frente à câmara, ele trava. E isso é natural. É natural. Não é todo mundo que tem a facilidade de estar ao vivo dando uma entrevista, ao vivo dando uma aula. Isso não significa dizer que o professor não sabe, ele sabe sim. É um momento novo e que precisa de formação, de ambientação e de aceitação para fazer algo nesse sentido. Como é que está a aceitação dos próprios professores? Olha só, foi uma surpresa, porque primeiro nós começamos a convidá-los, não é, para as gravações das videoaulas. E depois eles começaram a nos telefonar sugerindo, olha, eu quero falar sobre este assunto, eu quero falar sobre esse componente curricular. E para além das videoaulas gravadas em relação aos componentes curriculares, nós também fizemos convites a pessoas outras, psicólogos, médicos, outros profissionais que não professores, para que desse essa colaboração para falar a respeito da pandemia e do impacto direto dessa situação na vida, não só dos alunos, quanto dos professores, não é? E aí leve-se em conta, Nonato, que todos os nossos profissionais, eu não posso esquecer de falar disso, todos os nossos professores e professoras
são pais e são mães, não é? E quem ainda não está nesse contexto de uma família que tem companheiro, companheiras e filhos, tem obrigações em casa. Imagine que esse professor, o quanto ele está sobrecarregado para dar conta de todas as obrigações profissionais de aulas remotas, correção de atividades, e os seus filhos também, que estão em casa com toda dificuldade e tendo também as suas aulas. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de compreender a importância da participação desse professor, mas também da assistência afetiva que é preciso reconhecer, do compromisso de todos eles e do envolvimento que todos eles têm, dando o seu melhor nesse momento. Bom, em relação a esse primeiro momento, que a gente deixa claro que teve essa centralização na Secretaria de Educação para que a gente pudesse conhecer como seria essa recepção. Depois desses 2, 3 meses, nós passamos a ouvir os professores. E como foi essa audiência, não é? Como foi que fizemos essa escuta que a professora Yolanda Barreto costuma falar, chamar de escuta sensível, a respeito dos professores, a respeito dos gestores, de toda a comunidade educacional. Foram feitas reuniões por grupos de escola, né, reuniões virtuais por grupo de escola, a partir das coordenadoras formadoras, das assessoras da Secretaria de Educação e das coordenadoras pedagógicas das escolas, com os gestores, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e professores. Para quê? Para que a gente pudesse ouvi-los e eles próprios sugerir as modificações necessárias à plataforma, pensando justamente em melhorar essa qualidade desse novo momento de aprender e de ensinar, certo? Depois de ouvi-los, juntamente com Barros, que é o coordenador de informática, nós entendemos da necessidade e da pertinência de fazer algumas modificações. É muito importante dizer que nós sentamos, a partir daí da suspensão das aulas, fizemos um planejamento, um plano de ação para atender aos nossos educandos e educandas e professores no momento de pandemia e enviamos para o Conselho Municipal de Educação, hoje presidido pela professora Norma Leite. E é fato que nós trabalhamos sempre em parceria, não só com o Conselho Municipal de Educação, mas os demais conselhos que compõem a educação, como o Conselho de Alimentação, o CACS-Fundeb, e a participação também do sindicato, dos professores, tendo em vista que dentro do Conselho Municipal de Educação há a representação da sociedade civil organizada. O nosso plano de ação foi aprovado com algumas ressalvas essas que nós já estamos nos adequando, até por conta da sugestão do próprio Conselho, dos professores e da equipe de coordenação técnica da Secretaria de Educação, que a partir desse movimento de escuta entre os profissionais, já estávamos colocando como ponto de pauta mudanças necessárias para que a plataforma Edmodo viesse a atender de forma satisfatória e com maior qualidade aos educandos do município de Senhor do Bonfim. E aí nós adentramos a um segundo momento de atuação da plataforma. A gente vamos conversar agora com Leonice, né? Ela falou sobre a questão dos próprios professores, né? Os professores aí, diante dessa pandemia aí, houve uma mudança radical em relação ao ensino, né? Saindo do ensino da sala de aula para o ensino aí, realizado aí através das mídias, das redes sociais, enfim. E o aluno, né? Para você, como foi o aluno receber, né, se adaptar a esta questão dessas mudanças, Leonice? Olha, para boa parte dos alunos, as redes sociais e as tecnologias, eles já são algo que muito mais do dia a dia deles do que de muitos professores e professoras da rede municipal e geral.
Mas eu percebo também que nós, né, enquanto sociedade, enquanto poder público, ainda precisamos avançar no sentido da garantia. Isso não é um contexto de Senhor do Bonfim, isso no contexto geral. Avançar nesse sentido da garantia de uma banda larga de qualidade, porque, infelizmente, o 3G não dá conta de determinados, inclusive, aparelhos de celular não dá conta, né? Mas isso é um contexto e são desafios, né, para a rede pública municipal de Senhor do Bonfim, como para também outros lugares, para outros municípios. Então, nesses aspectos, né, tecnológicos, nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar porque, inclusive, né, muitos de nós estamos utilizando nessas plataformas para essas aulas o nosso equipamento. Mas isso é uma questão que era necessário para esse momento. Eu acredito que a gente vai estar avançando. Porque não estava aí, ninguém esperava esse momento, essa transformação. Não. Hoje é a transformação de você sair da sala de aula para ir para a questão da tecnologia, é a questão do uso da máscara, é a questão aí do gel que as pessoas precisam usar, e ninguém estava esperando. Não. E para falar de alunos, eu tenho uma filha em casa e um filho. Minha filha, que é da rede particular de ensino, ela estava também tendo dificuldades. Não no sentido de ter a internet, mas no sentido de chegar no ambiente, né? Porque acordar e, né, se organizar e ir para a escola é uma coisa. E você acordar e conseguir manter uma rotina dentro de casa para assistir uma aula é outra coisa. Então, acredito que todos os alunos estão passando por essa dificuldade de se engajar numa rotina que não é aquela rotina automática de acordar de manhã, tomar seu banho, partir para a escola, ou meio-dia ou de noite. Né? É uma rotina, é uma mudança de perspectiva, inclusive mental, de organização mental, para depois, né, aquilo se torna prático, porque a tendência é que a pessoa, o estudante, né, a aluna, o aluno, acorde, não levante e vá assistir a aula. E que isso não é interessante, isso não é bom, porque existe uma rotina, uma preparação de rotina para mentalmente aprender. Sim. E acredito eu também que todos os alunos, assim como a experiência que eu tenho em casa, que é uma adolescente, os alunos da rede do município também passam, né, por essas questões, né, dessa dificuldade com a tecnologia, no sentido de ter uma internet de qualidade para acessar. Para ter uma ideia, eu estava na última semana agora, acho que tem 10 dias, estávamos numa reunião online com a Câmara de Educação do Território. E nesse momento da reunião, inclusive falando, quem estava palestrando para nós, dando a contribuição, era a professora Celita Farel, da UFBA, e alguns de nós que estávamos na live frequentemente perdia a conexão da internet da sua residência. Então, a professora Celita Farel chamou e disse, olha, a primeira coisa que nós devemos superar, né, que deve ser uma estratégia de primeira linha, é essa dificuldade com acesso à internet que nós temos. Porque, imagine, se nós, né, que somos ali já, a maioria que estava naquela reunião, nós temos ali aquela internet, temos ali um equipamento, uma condição mínima para estar naquela aula online, e estamos tendo dificuldade de conexão, avalie o contexto geral. Então, ainda colaborando, né, nessa questão de análise do contexto, são muitos os desafios. Nós não podemos aqui, né, e nem vamos dizer que a situação está boa, que nós estamos tendo uma educação como gostaríamos, porque não poderíamos fazer essa afirmação. Mas também é verdadeiro que estamos empreendendo os esforços necessários para que o déficit não seja tamanho, para diminuir o quanto pudermos o déficit de aprendizagem que está para todos os alunos do Brasil todo, para essa geração, inclusive, do planeta Terra, né? Porque a pandemia, sem dúvida, não está no globo terrestre, não está localizado em um ponto específico. Então, nós, enquanto
enquanto, né, pessoas que estamos colaborando e trabalhando para que a gente tenha uma educação cada vez melhor, também temos que enxergar esses desafios e ir trabalhando no sentido de contemplá-los, de melhorar. Sempre há o que melhorar e sempre haverá. Então, é analisar, né, como pode o momento, como podemos ofertar educação nesse momento e buscar os caminhos de atender. E olha que não vai ser só um caminho, porque vai tanto para os alunos que têm as aulas online, é um caminho, os alunos que estão tendo acesso através dos pais pelo WhatsApp é um caminho, e também as atividades impressas que estão sendo entregues é outro caminho. Então, a gente não pode, né, fixar a nossa ação em um ponto estratégico. São várias ações para poder atender o máximo a quantidade de alunos possível, né? Nonato, Diga, em pode falar. relação, quando o Léo fala das atividades impressas, nesse primeiro momento da entrevista, nós falamos a respeito do acesso à internet, de como estivemos pontuando, como realizamos as gravações das videoaulas, como os professores estavam enviando as atividades para serem inseridas na plataforma Edmodo, mas paralelo a todo esse trabalho em relação às redes sociais e às tecnologias da informação, nós também entregamos atividades escritas para os nossos alunos. Num primeiro momento, aos alunos que não têm acesso à internet. E aí nós começamos pela educação inclusiva. Os primeiros alunos a receberem atividades impressas, mesmo que os pais tivessem acesso à internet, foram os alunos da educação inclusiva. Todos eles, naquele primeiro momento, receberam atividades impressas, as famílias vão buscar, e aquelas famílias que não conseguem chegar à escola, a orientação é a seguinte: o gestor vai entrar em contato com a família, saber da dificuldade de buscar essas atividades e entrar em contato imediatamente com a Secretaria de Educação para que nós possamos disponibilizar um transporte, respeitando as orientações de proteção e de distanciamento da OMS, para fazer com que essas atividades cheguem até os nossos alunos. Depois dos alunos da educação especial, paralelo às gravações de videoaulas e ao uso das tecnologias, os alunos da educação de jovens e adultos também receberam um módulo e continuarão recebendo de atividades impressas, e tanto um quanto o outro, da educação inclusiva e da educação de jovens e adultos, recebem essas atividades e devolvem para que tenha uma devolutiva, já sendo redundante, para a correção dessas atividades, não é? Porque é preciso que as atividades cheguem aos alunos e sejam devolvidas para que o professor possa fazer a correção. Depois dos alunos, respectivamente, educação inclusiva, educação de jovens e adultos, os alunos da educação do campo, não é? E aí a gente quer parabenizar a professora Claudenice, juntamente com todos os professores e professoras da educação do campo, que colaboram diuturnamente em relação à feitura, ao fazimento dessas atividades, principalmente fazendo com que essas atividades cheguem nas regiões mais distantes. É claro que nós não vamos dizer aqui que atendemos 100%, até porque nós dependemos da comunicação da família. Nós dependemos que a família consiga encontrar uma forma de dizer: olha, eu não posso ir buscar, a secretaria precisa ser avisada para poder providenciar que essa atividade chegue às famílias. E, em seguida, os professores, os alunos da sede, foram também contemplados com as atividades impressas, porque, sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo, por maior que seja o esforço, não só do governo de Bonfim, da Terra do Bom Começo, mas do território, do estado da Bahia e do país, nós estamos tomando uma série de medidas para atender efetivamente as necessidades dos nossos alunos.
mas é fato que nós não vamos conseguir atender a 100%. Eu costumo dizer que, em se tratando das atividades que envolvem as novas tecnologias, a internet, as tecnologias de informação, nós vivemos um sistema de exclusão. Nós temos aproximadamente 9.000 alunos. Aproximadamente, não vou precisar aqui, porque o censo ainda está sendo registrado. Mas certamente que nós não estamos conseguindo atender sequer metade desses alunos através das novas tecnologias. Então seria injusto para com os demais. E é por isso que, paralelo a todo o investimento, e diga-se de passagem, vou falar daqui a pouco sobre os investimentos, que estamos fazendo em relação às novas tecnologias para o estudo remoto, nós estamos também trabalhando paralelo para que essas atividades impressas cheguem às mãos de todos os munícipes, de todos os alunos da educação pública municipal. E quais são os investimentos que nós estamos fazendo em termos das novas tecnologias? Eu disse para você anteriormente que nós estamos trabalhando com a plataforma Edmodo. É uma plataforma gratuita. Olha que coisa boa, não é? Não se sabe se ela vai ficar gratuita todo o tempo, não é? Pode ser que depois de passado a pandemia, essa situação se modifique. Mas é uma plataforma gratuita que pode ser adaptada à realidade de cada município. E é isso que nós estamos fazendo em Senhor do Bonfim. Em relação ao estúdio, nós estamos trabalhando com tudo aquilo que nós já trabalhávamos anteriormente e que nós utilizávamos no Dia do Patrimônio, no aniversário da cidade, nos festejos juninos, nas comemorações, nas apresentações das escolas. Todo esse material nós estamos trabalhando no estúdio, fazendo as adaptações necessárias às gravações das videoaulas. É isto que estamos fazendo neste primeiro momento. Mas eu vou passar agora para você, para ver o que mais você quer saber, e depois a gente fala desse segundo momento, que é muito importante, as modificações que nós fizemos na plataforma. É isso aí, olha, vocês que estão do lado de lá, né, tem algumas pessoas dizendo que está travando. Na verdade, não está, né? Eu estou aqui assistindo, o que está travando, na verdade, na maioria das vezes, é o que ela estava falando aqui. É a tecnologia, a questão da internet, a banda larga, que não, né? Eu estou aqui usando a Wi-Fi aqui de Cristiane Maia, e a gente está percebendo aqui que está, de vez em quando dá uma caída, que cai, a gente não está conseguindo assistir direito aqui no meu. Mas aí, no meu celular, né, tá tranquilo, tá certo? Porque tem pessoas aqui que estão dizendo que estão assistindo aí o vídeo, né, sem estar caindo, sem estar travando, tá bom? Então, provavelmente é a internet das pessoas que estão aí dando essas travadinhas. Mas a gente está trabalhando normal aqui, né, aqui na nossa entrevista. E vocês que queiram fazer perguntas, vocês podem fazer. Nós temos aqui o Marcelo Guerra, que ele está parabenizando aí a professora, né, Cristiane Maia, pelo seu trabalho dentro da própria Secretaria de Educação. Ele está dizendo aí que parabéns para a Cristiane pelo trabalho que ela realiza. Marcelo, muito obrigada. Vamos aproveitar para agradecer. Ao Marcelo Guerra, que está em São Paulo. O Marcelo é um acompanhador, vamos por assim dizer, é o assíduo de tudo que acontece no território. Muito obrigada pelas suas palavras, eu sei que você acompanha não só a professora Cristiane Maia, mas a CEMED Bonfim, você está lá elogiando, dando sugestões. Muito obrigada, Deus te abençoe aí em São Paulo. É isso. Ô, Cristiane, vamos continuar falando sobre a educação do nosso município, né? Há pouco instante você falava aí de todo os trabalhos que está sendo feito aí pela própria secretaria que aí teve de fazer uma grande mudança pelo fato aí, né, de estarmos vivendo esta nova situação. E aí eu pergunto, para a senhora o seguinte, em relação à questão da tecnologia dentro da própria sala de aula hoje, ou dentro do próprio município, da questão da educação, a senhora não acha que a própria pandemia também veio trazer o outro lado positivo,
mostrando aos próprios administradores dos municípios que é necessário investir dentro da tecnologia, dentro das próprias salas de aula, né, mostrando a tecnologia como ela deve acontecer diariamente? Sim, sem dúvida, Nonato. Sempre que algo nesse nível acontece, particularmente enquanto ser humano, nós costumamos observar o lado positivo e o lado negativo, não é? Eu diria que o lado negativo é a questão da exclusão, dessa interação afetiva, não é, de generosidade, de acolhimento que acontece nas escolas presencialmente. Não é? Isso é danoso para a educação, porque a educação se faz com racionalidade, com ensino sistematizado, mas com afetuosidade, não é? Com generosidade, como diz o Paulo Freire, nosso eterno patrono da educação. Por outro lado, veio mostrar mazelas do país, não é de Bonfim especificamente, veio mostrar a necessidade que este país tem de investir na educação como um todo. Nós tivemos aí há pouco a aprovação do Fundeb, que foi um Deus nos acuda. Para aprovar algo para a educação, foi preciso movimentar o país e todos os professores. Quando isso não é mais do que a obrigação dos deputados e senadores que lá se encontram, porque nós os elegemos para que eles votassem a favor dos projetos sociais, socioeducacionais. Então, a pandemia veio para mostrar como o país é frágil em termos de investimento na educação, não é? E aí, pensando justamente nessa fragilidade do primeiro momento, nós vamos adentrar as modificações que nós estamos fazendo na plataforma Edmodo. Como eu disse anteriormente, naquele primeiro momento de suspensão das aulas, havia uma centralização de toda essa proposta na Secretaria de Educação. Hoje, depois de ouvir os professores, os gestores, a comunidade que está envolvida com a plataforma Edmodo, bem como as pessoas que trabalham conosco diretamente na Secretaria, nós entendemos da necessidade de descentralizar essa proposta. Como assim, Cris, descentralizar? A Secretaria de Educação, ela continua com a supervisão, com a orientação, ela continua coordenando todos os trabalhos neste sentido, inclusive das videoaulas. No entanto, nós entendemos que hoje é importante que o professor ele tenha o perfil hierárquico de decidir o que pode e o que não pode ser colocado na plataforma. De que forma? De que maneira você vai conseguir isso? É o seguinte, o professor Barros, que é o coordenador de informática, neste segundo momento, e aí ele já produziu vários tutoriais de como fazer isso, ele está orientando o professor, e o professor poderá, a partir do momento do lançamento dessa segunda etapa da plataforma Edmodo, o professor poderá criar a sua própria sala de aula. Um exemplo, se a professora Leonice estiver trabalhando com o 8º e 9º ano da escola Dr. José Gonçalves, lá na plataforma Edmodo, ela vai ter uma aba em que ela vai poder criar a sala de aula virtual com os seus alunos na sua escola. Então, o Nonato Notícias, ele vai trabalhar enquanto aluno, ele vai trabalhar diretamente com a professora Leonice nos horários estabelecidos. A professora Léo, ela tem a opção de gravar aulas e tem a opção de dar aula ao vivo. É uma decisão dela, junto com a escola, com o corpo gestor, com o diretor. Então, é nesse sentido que nós estamos falando da descentralização da Secretaria de Educação. É claro que a CEMED continuará coordenando estes trabalhos, é necessário. Por sua vez, o professor é ele quem tem o perfil hierárquico de decidir como será essa aula. O que ele vai, que componente curricular ele vai trabalhar. É claro que
que ele terá a coordenação pedagógica da sua escola, ele terá a colaboração do gestor da sua escola. E eu tenho certeza de que esse novo direcionamento, não é, de descentralizar e passar esse perfil hierárquico para o professor, vai potencializar, vai dinamizar e, principalmente, vai humanizar e muito essa relação entre professor e aluno tão necessária para que o processo ensino-aprendizagem aconteça. Com todas essas modificações, e volto a enfatizar, modificações estas sugeridas não só pela Secretaria de Educação, mas depois da escuta sensível realizada com o professor, é que as modificações irão acontecer. E, para tanto, para saber como o professor está recebendo tudo isso, o professor Barros, ele fez um projeto piloto, trabalhando com o colégio, a Escola Austriquiliano de Carvalho. Os professores estão amando essas modificações. E é claro, Nonato, para que o professor saiba como criar sua sala de aula virtual, para que o professor saiba como, por exemplo, pegar um vídeo na internet que ele entender pertinente, inserir na sua aula, para que ele tenha propriedade, para que ele se aproprie de todo esse contexto de como trabalhar com as novas tecnologias. Aí sim, a Secretaria de Educação está promovendo uma formação continuada para todos os professores da rede pública municipal, a partir dos técnicos de educação, a partir dos técnicos que trabalham com as tecnologias na Secretaria de Educação. E por onde vamos começar? Não é? O Barros, ele já fez esse projeto piloto, já tem a resposta dos professores. Na próxima semana, eles serão previamente avisados e nós vamos começar essa formação continuada para uso das novas tecnologias, para que o professor e a professora tenham propriedade e conhecimento com os professores das séries finais do ensino fundamental. Mas certamente que depois deles, as demais etapas e modalidades de ensino também. Vale ressaltar, Nonato, que com a educação infantil, as videoaulas também continuam sendo gravadas e as atividades impressas também serão entregues. Mas tem algo que eu não poderia esquecer. Não poderia. É só visitar o Facebook da CEMED para você se emocionar. O que está acontecendo comigo atualmente. A gente sabe o que está acontecendo, mas ver, visualizar e ouvir, as escolas, Nonato, independente do trabalho que a Secretaria está fazendo, de gravação de videoaula, de pensar as modificações na plataforma de modo para atender com qualidade aos nossos estudantes, apesar, está para além disso tudo. As escolas, elas têm autonomia. Elas têm autonomia para fazer o seu planejamento, porque os representantes da CEMED, que são os coordenadores pedagógicos, lá estão. Elas estão desenvolvendo um trabalho belíssimo. Belíssimo. Vejam, eu vou citar alguns, porque não dá para citar todo mundo, porque são 58 escolas. Mas veja o trabalho que a Fernando Dantas está fazendo com aquelas crianças. É uma escola de educação infantil, é um centro. Veja a devolutiva dos pais, dos alunos, em relação às novas tecnologias, não é? Veja o que Missão do Saí, que é uma escola do campo, está fazendo. Tem um vídeo, ou melhor, alguns vídeos falando do aniversário de Missão do Saí. São vídeos belíssimos. Eu estive até assistindo um desses vídeos e eu achei muito interessante. É uma coisa bem feita, bem produzida. E parte da escola, certo? A secretaria orienta o planejamento pedagógico, mas a ideia, o pensar no coletivo é da escola. Então, em nome de uma escola do campo, que é a Escola Antônio Bastos de Miranda e a creche Professor Fernando Dantas, nós queremos parabenizar todas as escolas do município de Senhor do Bonfim, a todos os gestores, diretor e aí incluso vice-diretores, coordenadores pedagógicos, as famílias
dos nossos alunos, não é? Estamos todos de parabéns nesse contexto de pandemia, nesse contexto de novidade e de desafios, como falou a professora Leonice, e fartos desafios que estão aí para serem superados. E a Secretaria da Educação, sem sombra de dúvida, não vai medir esforços para que a gente possa prover essa educação de qualidade, ainda que neste contexto de dificuldade. É importante, Nonato, afirmar ou reafirmar que as atividades impressas continuarão. Mesmo com as modificações na plataforma para atender ao maior número possível, as atividades impressas continuarão. Elas serão entregues mensalmente, e aí vale ressaltar que quem vai estabelecer data de entrega e como será feito é o diretor de cada escola. Ele tem como entrar em contato e qualquer dificuldade, aí a secretaria entra em ação para providenciar transporte e aquilo que for necessário, não é? Mas, ainda assim, a gente pede a colaboração das famílias, principalmente na devolutiva, na orientação dessas crianças em casa, de estabelecer um horário. Leonice falou algo bem interessante. O aluno pega o celular, nem levanta da cama, quem tem acesso, e está ali assistindo aula. Então, vamos tentar estabelecer uma rotina de levantar, de assistir essa aula, de fazer as atividades que foram entregues, de estudar. Nós vamos distribuir os livros didáticos também para que eles possam levar para casa, para que eles possam ter acesso. Então, todos os recursos possíveis e imagináveis nesse contexto, nós estamos aqui na tentativa de trabalhar. Secretária, a senhora falou agora sobre a questão do aluno dentro de casa, né, com o celular, assistindo às aulas, né? Depois disso aí, como é que a própria secretaria tem um controle, né, com os próprios alunos para saber se eles estão ou não, né, participando dessas aulas através de vídeos? Olha só, eu fiz essa pergunta ao professor Barros, porque a Léo é expert, viu, nas novas tecnologias. Eu não. Então eu fico, Barros, faça de conta que eu sou uma mãe. Que eu sou uma mãe que estou lá. Barros, e isso? Como é que eu sei quantos alunos? Eu não sei te dizer hoje, aqui, o Barros me passou, confesso que eu não me lembro, mas ele disse, Cris, tem como saber quantos alunos estão acessando a plataforma? Porque fica lá gravado. Com essas modificações que nós estamos fazendo na plataforma Edmodo, esse controle, vamos por assim dizer, vai ser mais fácil, porque vai ter uma frequência. A gente não assina, a gente não faz a chamada com o diário na escola? Ana, presente. A gente não coloca lá na frequência o diário? Pronto, com essa modificação, com o fato do professor poder criar sua sala de aula virtual, cada escola, cada professor, com a sua turma, com o ano em curso, ele vai ter uma frequência. Então, nós vamos, assim, saber quantos alunos do 7º ano da Escola Municipal Dr. José Gonçalves estão assistindo aula de língua portuguesa. Nós vamos saber quantos alunos têm acesso à plataforma, certo? E aí a gente vai pesquisar também se se os outros não têm acesso ou não estão participando, porque nós temos também que entender que o aluno pode não querer participar das aulas virtuais. Então, nós precisamos arrumar um jeito de que ele participe. Não só da aula virtual, mas de alguma forma, com as atividades impressas, de alguma forma nós vamos ter que descobrir como manter essa interação professor-aluno tão necessária no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, estamos aprendendo, estamos, na verdade, descobrindo juntos, experimentando, ensinando e aprendendo. Nonato, a cada dia que passa, eu tenho mais dúvidas, eu aprendo algo sobre as novas tecnologias e as outras dúvidas vão aparecendo. Então, a gente precisa estar apto ao novo. Porque, como diz Paulo Freire, ensinar é um risco. E quando ele disse isso, ensinar é um risco, ele jamais pensou nessa situação de pandemia.
não é? Porque é novo para a gente aqui, que estamos nesse contexto, nessa contemporaneidade. Então, ensinar é um risco, por ser risco, exige competência profissional, exige generosidade, não é? E para que o professor tenha essa competência profissional neste contexto, ele precisa mais do que nunca se apropriar de como trabalhar com as novas tecnologias. Até porque nós pensamos da seguinte forma: o futuro normal, entre aspas, desse futuro próximo, será bem diferente do normal de um passado próximo, de um passado bem próximo da gente. Jamais voltaremos àquela normalidade anterior, não é? E para que a gente possa enfrentar todos esses obstáculos e conseguir superá-los, mais do que nunca a gente precisa de formação. E isto nós estamos proporcionando e vamos proporcionar essa formação, e é preciso que seja uma formação virtual, tendo em vista que nós não podemos nos reunir, nos aglomerar. Então a formação será uma formação virtual, e aí eu reitero o convite a todos os professores da rede. Porque se nós mantemos contato direto com estes professores através do celular e do Zap, será através desses instrumentos, desse ambiente virtual de aprendizagem, que nós vamos fazer a formação com o professor. Mas, para fazer essa formação, o professor precisa estar aberto precisa estar disposto a fazer, não é? Assim como nós contamos que o nosso aluno que tem um celular e que tem uma rede, assim como a gente pede que essa família oriente esse aluno a usar, nós estamos também pedindo e convidando o professor a participar dessa formação continuada a respeito das novas tecnologias, para que a partir do educador e da educadora veja a importância do educador. Não se faz educação sem professor, não se faz educação sem educador. Em nenhum contexto, seja no contexto da normalidade do professor em sala de aula, seja no contexto da pandemia em que vamos fazer aula virtual. Está mais do que comprovado. Olha o ponto positivo da pandemia. Não é? Deixar claro mais do que nunca da participação, da necessidade, da urgência, da emergência de se valorizar mais do que nunca o trabalho do profissional docente. Para a gente, estamos quase encerrando aqui nosso bate-papo, porque na verdade é um bate-papo, onde a gente está tentando levar para vocês aquilo que está sendo realizado pela própria Secretaria de Educação do nosso município. Mas, Leonice, nós estamos falando de tecnologia, né? Tecnologia está aí à disposição de todos. Mas tem pessoas, alunos que provavelmente não têm um celular, não tem como entrar, não tem um computador, não tem como estar buscando e recebendo essas informações que a própria escola está enviando para eles. Como é que está sendo trabalhado esse fator, diante da própria Secretaria de Educação do nosso município, em relação a esses alunos que não têm aí um veículo, a internet, fácil para o seu manuseio? Nonato, esse também está nesse campo do grande desafio. E eu digo desafio e vou mais um pouquinho anterior na história, para explicar que nós temos hoje, ainda dentro do cenário educativo, as diferenças, as desigualdades sociais que estão dentro das escolas. Porque numa sala, vamos supor, de 40 alunos, nós não temos aquela uniformização e a homogeneização, tanto de classe social quanto de desenvolvimento cognitivo. Então, essa dificuldade e esse desequilíbrio, que tem alunos que têm uma condição econômico-social de ter um aparelho de celular, do mesmo modo nós temos outras famílias que ainda não têm. Então, isso aí é um dado real
da nossa sociedade. E aí eu me lembro agora de Bourdieu, que é um dos pensadores, né, do nosso tempo, que ele diz assim, a escola deve, né, se movimentar para que, além da exclusão que acontece naturalmente pela condição de raça, pela condição social e por outras questões, que ela não ocorra também dentro da escola. Como seria essa exclusão dentro da escola? É o estudante que, mesmo estando dentro da escola, ele, por um contexto cultural, ele é excluído. É o que eles chamam de excluídos do interior. E, infelizmente, no cenário educativo de Bonfim e de outros lugares, nós ainda temos muitos alunos que são os excluídos do interior, que são justamente esses alunos que você se reporta, que está ali na escola, que está no município de Senhor do Bonfim, que diante de um contexto desse, não tem ali um aparelho. E para isso, né, há que se movimentar outra estratégia, que não a estratégia virtual. E aí volta para a questão das atividades impressas. Porque esse fosso, né, de desigualdade social que é própria da nossa sociedade brasileira, infelizmente, com a pandemia, está aumentando. Infelizmente, né, em tempo pretérito recente, nós já tivemos um caminhar de diminuição dessas diferenças, dessas desigualdades sociais, com vários e vários programas sociais que nós tivemos aqui no país. Mas é um dado de realidade e deve ser também um elemento de que o poder público deve se debruçar para tentar superar essa dificuldade, para tentar superar, né, diminuir essa desigualdade social que nos prejudica. E essa desigualdade social, ela, de uma maneira prática, ela vai diminuindo com o princípio da equidade, né? Não o princípio da igualdade, mas o princípio da equidade, que é, a equidade quer dizer que você deve ser atendido na sua individualidade e na sua especificidade, diante dos demais. Então, com esse princípio de equidade, é que a gente, uma vez o estudante e a família não tendo aquela competência, aquela capacidade material de ter uma tecnologia, o município tem que proporcionar a outra estratégia, que vai ser de atendimento através das mídias, do papel impresso, né, do papel ali convencional, do ensino convencional, através, né, de uma atividade. É claro que o processo vai ser muito mais lento. Por que vai ser mais lento? Porque entre chegar à atividade e retornar para a professora, vai levar mais tempo, mas é um caminho que nesse momento é possível, né? E a gente vai ter, e nós estamos e vamos continuar trabalhando nesse sentido de fazer aquilo que é possível fazer naquele momento, né? Nós já tivemos momentos em que o contexto nacional era muito mais favorável para a ampliação do atendimento das escolas com relação às tecnologias, né? Nós tivemos, né, recentemente, inclusive, os recursos da educação estão paralisados durante 20 anos, né? É uma coisa que interfere, algo que as pessoas podem pensar assim, mas isso aconteceu lá em Brasília, mas interfere diretamente em Senhor do Bonfim. Além de que a desigualdade social, pelo que eu compreendo, ela pode diminuir com a educação e com a escolarização. Porque certamente muitos de nós, né, de quem está ouvindo, de quem está assistindo, teve a sua vida transformada pela educação. Então, esse contexto social adverso, né, essa desigualdade social, eu particularmente acredito que através da educação a gente vai conseguindo superar. Porque com a educação nós podemos, né, estar em um mundo onde você vai produzir o seu bem material para a sua sobrevivência e daqueles que estão ao seu entorno. Então, mais uma vez, a gente reforça essa questão de que a educação é a mola mestra de transformação da sociedade e de superação dessas desigualdades, superação
da pobreza extrema, porque nós sabemos que, através da educação, a vida pode ser transformada muito para melhor. E é isso que nós queremos. E é isso que a gente espera e quer e trabalha para que todos aqueles alunos que sejam atendidos pela educação, que possam, né, ter numa vida futura próxima, né, a condição de ter um trabalho digno, em qualquer que seja a carreira e a profissão que ele escolher, mas que sejam pessoas que, através de uma humanização feita na escola, possam ser pessoas dignas e atuantes na sociedade. É isso. Ô, secretário, para a gente encerrar o nosso bate-papo, as aulas estão aí, né, as escolas não estão abertas para os próprios alunos. Né? O próprio município já tem aí uma ideia, né, de quando irá retornar essas aulas presenciais. Olha só, Donato, já a gente te dá essa resposta. Eu quero aproveitar quando o Léo fala sobre as estratégias que nós precisamos fazer uso no município de Senhor do Bonfim para alcançar esses alunos que não têm acesso à informática, não é? Às novas tecnologias. Nós estamos já com o planejamento pronto de fazer nas nossas escolas, 5 escolas dos distritos, nos 5 distritos, Carrapichel, Tijuaçu, Igara, Missão e Quissé, e 5 escolas aqui na sede, pequenos polos digitais, né? Nós estaremos instalando alguns computadores nas escolas, especificamente para atender a estes alunos que não têm acesso em casa às novas tecnologias. É claro que nós vamos estabelecer critérios, horários marcados, uma pessoa específica para orientar. Esse aluno, ele pode ir na escola com horário marcado, e aí nós vamos passar tudo isso pelo conselho, para que ele possa ter acesso depois de toda uma estrutura montada. Então, a gente vai montar os polos, vamos montar os polos. Até porque esses polos servirão para depois, quando retomarmos as aulas presenciais, não é? A gente quer fazer uma experiência com o aluno adulto, não é? Com o aluno adulto. Bom, a partir disso, do envolvimento desses polos, eu preciso reiterar, olha só, por que eu estou sendo repetitiva em falar das atividades impressas? Porque nós estamos com alguma dificuldade de fazer com que essas atividades cheguem à casa desses alunos. Nós estamos com dificuldade de que alguém da família venha buscar. Esse familiar é avisado, mas, no entanto, acontece de não ir buscar. Se você não tem condição de ir buscar, e nós sabemos que são poucas pessoas que não têm essa condição, nós vamos fazer com que essa atividade chegue até a sua família. Da mesma forma que a merenda escolar está chegando para quem não tem condição de ir buscar o kit merenda, nós estamos fazendo esse kit merenda chegar até o aluno, não é? Em relação ao que você pergunta a respeito do retorno às aulas. Veja bem, há toda uma preocupação em torno do retorno às aulas do governador Rui Costa, do secretário de Educação Jerônimo Rodrigues, do presidente da Undime, o professor Raimundinho Pereira, e é justamente por conta dessa preocupação que há protocolos que estão sendo publicados. O Estado já publicou um protocolo de um possível retorno, com todas as medidas de proteção, mas não tem data prevista para esse retorno. O presidente da Undime já enviou para os dirigentes municipais que fazem parte da diretoria ampliada, e nós já repassamos para os demais secretários de educação um protocolo de como planejar esse possível retorno, e mais uma vez eu insisto, sem data prevista. Tanto que nós já mandamos esse protocolo para o jurídico, para que ele possa elaborar os decretos que o prefeito precisa publicar. Quais decretos? O que vem trazendo de novidade esse decreto? Olha só, não é apenas de responsabilidade da educação, não é apenas de responsabilidade da Secretaria de Educação, do gestor. Pelo contrário, é preciso que tenha uma representatividade do coletivo, das instituições,
Será um decreto interinstitucional com representações das demais secretarias, com representação do Ministério Público, da sociedade civil organizada, dos conselhos da educação, do secretário de saúde, que é quem tem autoridade sanitária para dizer das condições ou não de retorno às aulas. Então, será um decreto com a participação de várias representações para que juntos possamos elaborar um outro documento e verificar as condições ou não de retorno às aulas. Fica aqui, que fique muito bem claro que nós já temos um plano de ação em andamento para o retorno, temos. Não se pode planejar, não se pode ficar parado em termos de planejamento. Né? Nós já temos sim, estamos construindo esse planejamento. Mas isto passará também pelo Conselho Municipal de Educação e pelas autoridades sanitárias para que possamos respeitar todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, as orientações da Secretaria de Educação do Estado e as orientações da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, bem como da UPB, União dos Prefeitos da Bahia. Então, é um coletivo político que está preocupado com o político pedagógico em relação às escolas, preocupado com essa educação, com tudo que envolve a educação nesse momento. Porque, Nonato, quando nós falamos de educação, nós entendemos que a educação é um processo de humanização. Então, perceba que nós estamos falando desde o princípio, quando falamos da educação remota, do estudo remoto, da entrega de atividades, a gente vem enfatizando a questão da humanização. Porque, como bem diz o Paulo Freire, nós somos seres da incompletude. Nós somos seres inconclusos. E nessa condição de incompletude, nessa condição de aprender sempre, tudo isso nos obriga à transformação. Modificar é a lógica, principalmente nesse contexto de pandemia. Nós precisamos nos reinventar, não é? Porque, como ele diz também, a educação exige risco, exige competência profissional, exige generosidade. Aí entra o Maurice Tardif, junto com o Paulo Freire, quando diz assim, o professor é sujeito do seu próprio conhecimento. É fato. Ele é sujeito do seu próprio conhecimento. E a partir disso, a partir desse protagonismo profissional do professor, ele precisa estar aberto ao novo. Ele precisa estar aberto ao que está sendo posto. E o que está posto, o que já está instituído, o instituinte, aquilo que nós desejamos que aconteça. E para que aconteça, e aconteça de forma efetiva, nós precisamos que o professor abrace. Nós precisamos que o professor acolha. E é justamente o que está acontecendo, não só no município de Senhor do Bonfim, mas no território. Com essa beleza, com essa boniteza do movimento curriculante dos municípios baianos. Em outubro, certamente que nós vamos entregar essa proposta curricular construída. E eu sempre digo, construída de forma legítima. E por que de forma legítima? Porque vai ter a participação direta do professor, a participação também do aluno, a participação também do professor, dos familiares. É claro que nós não estamos vivendo as condições ideais, mas nós estamos trabalhando dentro do que é possível trabalhar. E é justamente por isso que, mais uma vez, já que estamos encerrando, nós queremos agradecer a algumas profissionais da Secretaria de Educação, que nós ainda não agradecemos publicamente, Donato, que são as coordenadoras formadoras, aquelas que trabalham conosco na educação. A professora Edivone, Adriana, Viviane, Gisele, Veronilde, Holanda, Marcinha, Claudenice, Joelma, Sara,
Vandilma, Silvinha, Suzana, Zoraima, Leonice na articulação do currículo bonfinense, Edneide Vitor enquanto formadora Undime, e em nome de todas essas profissionais da docência, nós agradecemos aos professores e às professoras da rede pública, municipal, estadual, federal e privada de Senhor do Bonfim, bem como a todos os parceiros, as instituições de ensino superior, não só as instituições públicas, mas também as instituições privadas com as quais nós temos parceria. E aí, em nome do Wesley da AGES, nós queremos agradecer a rede pública, a rede privada, né, a rede privada, e em nome do professor Alaécio e Suzana Alice, Alaécio do IF Baiano e Suzana Alice da UNEB, nós agradecemos às universidades públicas que compõem o coletivo, não só do território, mas também do município de Senhor do Bonfim. O governo da Terra do Bom Começo, através da Secretaria de Educação, agradece a todos vocês, a todos e a todas, e se coloca à disposição para os esclarecimentos e novamente reiterar que nós estamos aqui trabalhando para que efetivamente nós consigamos diminuir, não é, esse estado de exclusão em que todos nos encontramos agora, não é, através, por conta da pandemia, através do estudo remoto e das atividades que são pensadas para que nós possamos atender à demanda, para que nós possamos atender aos educandos e educandas do município de Senhor do Bonfim. É isso. Olha, a Gisele Oliveira, ela diz o seguinte: a plataforma é interativa e, como Cristiane Maia definiu, precisamos conhecer. Estamos dispostos, mas aí não deu continuidade aqui. Estamos dispostos, provavelmente, a dar continuidade, né? Deve ser isso. Gisele Oliveira, não sei se você conhece. Sim, né? sim. Ela está falando aí sobre a questão da plataforma interativa e como Cristiana definiu, precisamos conhecer, né? Estamos dispostos. E aí ficou sem o restante aqui da mensagem. Léo Martins diz: muito comprometimento com a educação e também preocupação com a aprendizagem dos alunos. Léo Martins está conosco também. Olha só, a gente gostaria de agradecer a Leonice Souza pela sua participação. Leonice, que é professora e articuladora aí curricular do nosso município, do município de Senhor do Bonfim. A gente agradece aí pela sua participação, levando aí esses seus conhecimentos para os nossos internautas que estão ligados aí conosco neste momento. Só tenho a agradecer, pela oportunidade e desejamos um final de semana a todos, um final de semana de paz e tranquilidade e até a próxima, Obrigada, Nonato, a todos que estiveram presentes. É isso. Cristiane, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Nonato, e nós queremos aqui reiterar o convite a todos os nossos professores e professoras para que participem da formação continuada que será promovida pela Secretaria de Educação a partir do uso das novas tecnologias, especificamente do uso da plataforma Edmodo como ambiente virtual de aprendizagem adotado pela Secretaria Municipal de Educação. Todos os professores da rede pública municipal do Senhor do Bonfim, da educação infantil, do fundamental, dos anos iniciais e anos finais, da educação de jovens e adultos, de todas as etapas e modalidades, estão convidados a participar da formação continuada para uso da plataforma Edmodo. Então, bom final de semana a todos vocês e que Deus nos abençoe e que continuemos esperançosos, Esperançosos do verbo esperançar, acreditando que no futuro próximo todos nós possamos voltar, nos encontrar nas nossas escolas, exercendo aquilo que nós mais sabemos fazer, que é essa interação, que é essa educação a partir do conhecimento sistematizado, mas que envolve a afetividade e a generosidade que precisa estar presente em todo ato educativo. É isso aí. A gente agradece a vocês que estiveram conosco aí através do nosso Instagram e através aí da nossa página do Facebook, Nonato Notícias. Muito obrigado pela sua participação. A gente aqui leva sempre a notícia em primeiro lugar, com responsabilidade e com credibilidade para vocês.
Vocês que ficaram comigo, um beijo no coração. Você, pai, né, que está aí conosco, amanhã é o seu dia. Que Deus possa dar luz, paz e harmonia a todos vocês. Que vocês tenham aí um dia, o seu dia, com a presença dos seus filhos ao seu lado. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu sou Raimundo Nonato e levo aquilo que você mais gosta, que é informação. Quer informação? É só acessar o blog Nonato Notícia, ou a página do Facebook Nonato Notícia, ou nosso Instagram Nonato Notícia, ou nosso Twitter Nonato Notícia, ou o nosso canal do YouTube Nonato Notícia. Tudo isso você tem notícia sempre, né, sendo levada aí para vocês. Muito obrigado, fique comigo, porque a notícia aqui entra na sua casa quando você menos espera. Muito obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês.